Bom, nas últimas aulas a gente fez o nosso uplink do OLT. A nossa OLT está chegando com sinal, etc, etc. A gente fez a interface 0.7, né, Giga 0.7 nas últimas aulas que a gente fez a configuração. Agora a gente vai fazer o seguinte, nesse momento a gente vai fazer o link aggregation, vai falar de redundância e tudo mais, porque não faz sentido a gente ter um equipamento com duas fontes, toda essa estrutura, trabalhar com fibra ótica, mas também não pensar em redundância de interface. E muitas vezes a gente já tem esse recurso, já tem interface, tem porta disponível, tem protocolo e acaba não usando. Então tem algumas variações, algumas possibilidades de a gente manter uma redundância no uplink do nosso equipamento. Então, na tela aqui agora eu coloquei para vocês na apresentação um exemplo só para demonstrar o que vai ser feito na prática. Na prática nós temos uma conexão com a internet, nós temos uma máquina onde vão rodar alguns serviços, alguns servidores, e nós temos nesse caso, nesse cenário, um microtik, que é o equipamento roteador que nós estamos utilizando como concentrador. Lembrando que a gente não está orientando a fazer em microtik, eu acho que é uma alternativa fácil, viável, que é muito intuitiva para configurar, mas não é a melhor solução falando tecnicamente. Isso. Tecnicamente tem outras possibilidades, outros equipamentos com outros recursos inclusive. O uplink que nós estamos nos referindo é entre esse microtik e entre a OLT que nós estamos configurando nesse momento aqui, que é essa porta vermelha. Essa porta vermelha, então, é o nosso uplink, que é a interface 0.7 que nós comentamos nas aulas anteriores, que será, a gente fez a configuração e tudo mais. Então é justamente esse uplink. A redundância entre ele, Vargas, como que a gente poderia fazer essa redundância? Quais são as orientações e o que é melhor, de repente, fazer pensando em disponibilidade e banda ao mesmo tempo? Então, a gente tem a opção do LACP mesmo, né? Aqui nesse cenário até a gente recomenda usar também quando faz esse tipo de agregação o modo ativo, tá? Que ele troca as mensagens, né? Ele não fica aguardando uma mensagem para subir o protocolo. Então, uma vez que tu configurou as interfaces, né, no modo ativo ele está sempre enviando mensagens e ele vai subir, né, a sessão quando tiver apto já a conexão, né? Fez a conexão, já sobe o protocolo. Como tu comentasse, né, tem a questão do RSTP, aí nesse caso ele faz um caminho, né, alternativo, mas não tem a agregação da banda, né? Então são duas formas, né, de tratar. Nesse cenário aqui a gente vai configurar a agregação da porta Giga 06 e da Giga 07 via CLI. A gente vai fazer via linha de comando. Então eu vou começar aqui colocando algumas configurações aqui, alguns parâmetros, tá? Na porta 06, na Giga 06, no cenário, que até então a gente não subiu nada nela, né? Então a gente começa configurando ela da seguinte forma, tá? A gente ativa o modo de configuração de terminal, de novo, né, para entrar no modo. Essa é a forma que a gente faz isso via linha de comando. Na sequência a gente vai entrar na interface Giga 06, tá? Feito isso, a gente já começa a colocar agora, chamar o protocolo LACP e definir os parâmetros relacionados a ele. Tá? Então, LACP, o primeiro comando que a gente vai colocar aqui na linha é o Channel Group, a gente vai chamar de grupo 0, tá? Esse é um grupo que nós estamos criando, o grupo 0. Exatamente, o grupo 0 vai ser o grupo de agregação que a gente vai usar para as interfaces físicas, né? A 06, interface física, agregada à interface Giga 07. E se eu quisesse agregar, por exemplo, por algum motivo agregar a interface 04 e 05 para um outro uplink? É possível também. A gente pode chamar ou de um outro grupo, né? Ou a gente pode acrescentar outras interfaces físicas nessa mesma agregação. Certo. A gente vai criar aqui um link lógico, né, com essas interfaces físicas, tá? Então aqui a gente define então que é o modo ativo, né? Esse grupo vai ser o LACP no modo ativo. É a primeira linha que a gente executa, tá? A próxima linha aqui que a gente vai executar é o LACP Actor admin, né? A gente vai definir aqui uma chave, tá? 27991. Essa chave aqui, quando a gente faz via CLI, a gente tem que informar o número, tá? Mas lá na gerência gráfica a gente vai ver depois que não é necessário ter essa preocupação de saber qual o número. Ele aqui, cria um número... Ele já tem, exatamente. Certo. Te dá as opções ali, então fica mais fácil. Mas se quiser configurar da mesma forma que a gente está fazendo aqui, pode usar essa numeração aqui sem problema nenhum. Essa que a gente está passando aqui no exemplo que vai funcionar também. Tá? Então aqui a gente dá um Enter aqui. Aí na próxima linha também de LACP Actor, admin, tá? Aí a gente vai definir aqui o state activity, tá? Próxima linha, a gente define
mesma coisa aqui, Hector, admin state, aggregation. Agora a gente vai mudando aqui o final, né? Certo. Ainda são parâmetros de admin state, tá? E mais um admin state aqui que é o timeout, tá? A gente vai habilitar, quando a gente define esse parâmetro aqui, a gente está dizendo que assuma algum timeout de estado, tá? E vamos habilitar o status também. Aí agora a gente já entra em outro parâmetro de admin. Opa, só um momentinho aqui. Admin status. Ah, não, mas aí é fora do Hector. Desculpa, vamos arrumar aqui. Admin status. Vamos habilitar, tá? Enable. Pronto. Agora a gente também, dentro do LSCP, a gente vai chamar o edge link down notification para notificar. Né? Vamos habilitar aqui para notificar as mudanças de estado de link. Tá? Fica habilitado também. Isso também a gente vai ver na gerência gráfica, que é bem mais intuitivo. É mais intuitivo. Aqui a gente está fazendo linha a linha. Então parece ser meio trabalhoso assim, né? Mas a gente vai ver que na gerência gráfica é bem tranquilo. E quando for fazer na aplicação, pode rodar scripts, tá? Aqui a gente está demonstrando as linhas, né? Linha por linha, mas depois que o script fica muito mais fácil. Interessante que nesse caso, na verdade, o que mudaria de uma agregação para outra é o grupo, por enquanto. Por enquanto é o grupo, exato. O resto são os mesmos comandos. Mesmos comandos. Aqui a gente está dizendo para notificar o down, mas vamos pedir para notificar o up também, tá? As duas mudanças de estado vão ser notificadas. Se não configurar esse parâmetro, vai funcionar. Funciona, só aqui a gente está fazendo referência apenas às notificações. Certo. Tá? Aí então aqui, o próximo campo aqui a gente vai dizer já o LSCP em si, né? A gente está habilitando ele, a gente estava definindo os parâmetros de LSCP, mas ainda não tinha habilitado, né? Mas é uma sequência aqui que não tem problema. Como ainda não subiu, né? A agregação, a gente está fazendo. E outra coisa que vale mencionar se essa OLT estiver em produção, estiver ligada, não tem problema. Quando roda esse tipo de configuração, não para nada, tá? Então é uma questão que também dá para fazer até com o equipamento rodando. A única limitação é primeiro configurar para depois conectar o segundo cabo, né? Se a gente tivesse já, por exemplo, conectado o segundo cabo aqui de agregação sem fazer a configuração, a gente faria um looping na nossa rede. Exato. Então, se o equipamento tivesse de forma nativa um RSTP habilitado, ok, ele ia isolar uma porta e talvez não tivesse nenhum impacto na rede. Perfeito, isso mesmo. Mas se alguma parte da rede não tiver o RSTP e a gente fazer uma conexão duplicada ali, a gente teria um looping na nossa rede. Isso, esse cuidado isso que é importante. Bem colocado, Machado. A gente tem que ter esse cuidado de fazer primeiro a configuração, saber que do outro lado, se a gente está falando de equipamento em produção, né? Saber que o outro lado também está feito, está tudo certo, bem revisado, para depois plugar o segundo cabo, senão o problema vai ser grande. Mesmo não em produção, Vargas, eu já acompanhei casos que o pessoal foi fazer em laboratório, como a gente está fazendo aqui, colocou no core, só que como deu um looping, acaba prejudicando a rede core, né? Não prejudica só a OLT, acaba prejudicando o restante da rede. Então o looping é um ponto realmente bem crítico, a gente tem que prestar atenção. Perfeito. Muita atenção. Muita atenção. Então agora aqui a gente vai definir um nome, tá? O port channel, a gente tem que definir também um nome para ele. A gente vai chamar do próprio LACP. Poderia, se fosse mais de um grupo, LACP, então 0, né? Se fosse caso aqui, mas como a gente vai criar um único grupo, então o nome da agregação port channel aqui vai ser o LACP. Tá? Depois aqui, como essa porta aqui a gente também ainda não tinha configurado, né? A gente vai colocar o switch port trunk, switch port mode trunk, né? Primeiro, para a gente definir que ela vai operar em modo trunk. E depois switch port trunk, a gente permite as VLANs que a gente vai querer. Trunk, certo. Hello, né? VLAN 20, 22 e 23. Aqui um detalhe também muito importante, tá? As VLANs que estiverem numa interface física, isso falando da configuração nessa OLT, né? Está definido assim, né, no nosso conceito atual. Quando configura, por exemplo, aqui 3 VLANs, nesta interface física, para a agregação funcionar, a outra interface física tem que ter as mesmas VLANs. Se tiver uma VLAN diferente, já não sobe a agregação. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente colocou aqui a 20, 22, 23. Quando configurar a Giga 07, tem que ter as mesmas VLANs.
Ok, então as duas interfaces que estão na agregação têm que ter exatamente as mesmas VLANs. Exatamente as mesmas VLANs. Se tiver uma diferente, já não sobe a agregação. Tá? E aqui o no shutdown, né, para ligar a interface. Pronto, aqui a gente já fez toda a sequência necessária para funcionar a agregação na porta Giga 06. A gente tem que fazer agora, a gente sai dessa interface, né, e a gente repete isso na Giga 07. Opa, que fica dentro do modo de configuração de terminal, mas dentro da interface. Giga 07, tá? Aqui então a gente repete, tá? Como a gente já digitou anteriormente, né, a gente pode pegar aqui a própria sequência ali. Então aqui é o channel, né? Vamos lá, mode active. Aqui, channel group, mode active, a gente vai repetir os comandos, tá? Mode active, a gente vai pegar aquela segunda linha da numeração. Aqui também, né? O admin state activity. State activity. Próxima linha, admin state aggregation. Não passei? Um pouquinho. Pronto. A linha do timeout. Pronto, admin state enable. Aqui eu não localizei, então vamos digitar aqui. IACP. Basicamente a gente está repetindo os mesmos comandos na porta anterior, né? A gente poderia ter copiado eles e executado também, dar um Ctrl+C, Ctrl+V que também... Isso. Admin status enable. Pronto. A gente bota aqui a notificação agora, né? IACP AG-Link Notification. O down. Down e o up. Dá um down aqui primeiro. Passei pelo up, vamos lá. Up. Pronto. LSP enable. LSP port channel. Name, né? LSP, que a gente tinha definido é o mesmo nome. A gente vai colocar aqui. Depois ele switch port. Só reforçar que a gente tinha dito que era trunk, vamos refazer aqui. Só para ficar tudo igual, para a gente garantir que está... Essa parte a gente já tinha feito nas aulas anteriores de Uplink, essa mesma configuração. É só reforçar para a gente ter certeza que está espelhado isso, né? Exato. E que são as mesmas VLANs, para a gente não cair naquele problema que a gente citou, né? De ficar alguma coisa diferente e não subir a agregação por isso. Exatamente. Tá, aqui a gente já pode ligar. Pronto. Aqui a porta Giga 07, agora ela já está com os mesmos parâmetros da Giga 06, tá? O que falta agora a gente fazer aqui, agora a gente sai, a gente já fez as duas interfaces, elas estão espelhadas, né? O que a gente tem que fazer agora aqui é definir alguns parâmetros globais aqui do LSP. Tá? Então a gente entra no LSP Link Aggregation, limit, a gente vai colocar aqui um limite de 2, tá? O LSP Port Channel 0. Agora são configurações globais, a gente não está dentro de nenhuma interface da OLT, tá? É do LSP em si. Do LSP em si, então LSP admin, aqui só um momentinho, Port Channel 0, aqui é o Hector dentro do LSP, né, no global. Hector admin, aqui. Aquela mesma numeração que a gente usou lá nas interfaces, a gente vai puxar ela aqui. Tem que fechar essa mesma numeração, tá? Isso. Pronto. E outro parâmetro aqui, que a gente vai colocar é a prioridade. Prioridade do switch aqui, 32768. Prioridade do switch na agregação, tá? Tá. 32768. E a última linha aqui, a gente define
que tipo de balanceamento a gente vai querer da carga. Então a gente coloca o load balance. No padrão aqui a gente vai usar o source MAC, tá? Ou seja, todo o MAC de origem, né, quando eu tiver que encaminhar um tráfego no balanceamento ali, seja numa interface física ou na outra, o protocolo vai olhar o MAC de origem na hora de encaminhar o tráfego para uma interface física pela outra, tá? Poderia ser tem outras formas de fazer esse balanceamento. Poderia ser o IP de origem, IP de destino, ambos IP de origem. Entendi. A gente tem que ancorar um parâmetro que ele vai utilizar para definir o critério da rota. Exatamente. Então aqui a gente definiu o que é o source MAC. Tá? Feito isso, tá? A gente terminou ali os parâmetros globais também do LSCP. Agora a gente já está com o LSCP apto a ligar o segundo cabo, porque a gente já fez lá no MikroTik também, né? Certo. Importante, de novo, né? Como o intuito não é ensinar sobre MikroTik, nós já deixamos pronta a configuração do MikroTik. Essa configuração, lá na última aula, vai estar disponível o script completo desse MikroTik, o script completo também da OLT vai estar lá na última aula. Quando a gente concluir todos os cenários, o script vai estar completo lá. Mas nós já deixamos pronta a ponta do MikroTik. Agora o André ele fez a ponta da OLT e a gente está apto então a plugar o cabo. Podemos plugar o cabo. Então vamos plugar. O que a gente vai observar, Vargas, quando plugar o cabo? O que vai aparecer para nós aqui? Então, aí eu vou sair aqui do modo de configuração, né, para poder dar os comandos de show. Então aqui a gente pode ver a interface Giga 07 fisicamente, né? Ela está com o protocolo up. Administrativamente essa interface ela está ligada e está com o protocolo up. Tá? E a interface Giga 06, ela está down, né? Então o cabo que a gente vai conectar agora é da Giga 06, tá? Então ela vai subir aqui as duas interfaces e a gente vai poder dar comandos aqui de exibição para o LSCP. Por exemplo, dá um show LSCP agora, ele vai aparecer como down, vai aparecer como não... Isso, a gente pode colocar aqui, ó, channel 0, ele está dizendo que as interfaces Giga 06 e 07 elas já pertencem ao grupo 0, porque a gente configurou isso, a gente associou elas, tá? E o que a gente pode exibir aqui? A gente pode fazer uma comparação, né? Depois que a gente ligar. Internal. A gente pode interrogar aqui, ó, se tem mais alguma informação que a gente queira. O port channel 0, né? Que foi o que a gente colocou. Então aqui a gente tem dados, ó, da interface. No caso aqui a Giga 07 que está conectada, né? No port channel 0, tá? Então aqui como a gente não conectou a Giga 06, né? Então só aparece a 7. Só aparece a 7. Tá? A gente pode então conectar. Podemos conectar? Pronto. Tá aí, agora a gente já consegue ver também, né, a interface Giga 06 com o estado dela. Exatamente. Então a gente tinha antes só a Giga 07, né? A gente conseguia visualizar ela nesse comando interno, né? E agora a gente consegue visualizar as duas interfaces, tá? As duas interfaces elas estão trocando aqui, ó. A gente pode ver aqui o estado operacional, onde ela troca mensagens já dentro do protocolo, tá? Tanto a Giga 07 agora, né? Quanto a Giga 06, tá? Então aqui a gente pode ver aqui, ó, o status operacional. LACP-DU são as mensagens que estão sendo trocadas dentro do protocolo, tá? Então a gente já tem ali, todos os parâmetros são distribuídos. Aquele primeiro comando ali que a gente deu aqui do LSCP, Channel Groups, ele mantém a informação anterior, que aqui não teve mudança, né? Só está dizendo que as duas portas... Pertence ao grupo 0. Pertence ao grupo 0, exato. E esse comando interno, que a gente faz referência ao port Channel 0, aí ele nos mostra, sim, já as duas interfaces. Quando a gente tiver apenas uma conectada, ele vai mostrar apenas uma, tá? Então, e aqui no lado do MikroTik, né? A gente definiu ali a porta 2 e a porta 3. No MikroTik a gente já pode ver, ó, que tem alguns bits por segundo aqui nas duas portas. Já está contabilizando nas duas portas. Exato. Como ele está trocando mensagens, né? Aquela informação ela está sendo contabilizada aqui. Então a gente tem ali essa informação dos bits sendo trocados, né? Nas duas interfaces. Quando tiver um tráfego, aí a gente vai ver, ó, agora o tráfego está sendo encaminhado na porta 2, então a gente vai ver ali um dado, seja no RX, seja no TX, né? E mesma coisa na outra interface
do LSP. Nas duas interfaces físicas a gente vai poder observar isso, tá? E aqui no lado do LT, né, das interfaces físicas também, né? A gente consegue ver aqui no Giga 06. Estatísticas individuais. Up também, exato. Aqui a gente tem a taxa, né? Que a gente consegue ver. De entrada e de saída, tá? Só que quando a gente dá esse comando é uma taxa instantânea. Tá? Quando a gente colocou aqui, a gente já vê instantaneamente. A taxa naquele momento. Naquele momento. Então aqui, por exemplo, né? Entrada, uma taxa de entrada na interface daquele momento, que a gente fez a consulta, a gente aplicou. E aqui, na outra interface, na Giga 07. A gente pode ver de novo, né? Que o protocolo está up, tanto na 7, né? Física, quanto na 6 física, e a gente não tem nenhum loop. Né? Exatamente. Que é o detalhe aqui. A rede não parou. A rede não parou. Maravilha. Tá? E, de novo, para finalizar, depois só salvar a configuração. Não esquecer. Maravilha. Agora a próxima aula, pessoal, o próximo vídeo dessa aula, a gente vai fazer esse mesmo procedimento pelo sistema de gerenciamento. Aí fica bem mais fácil, mais intuitivo. E por não ser algo que a gente mexe todo dia também, então eu acredito que seja vantajoso fazer lá pelo sistema de gerência. Perfeito, isso aí.